Graça abundante ao principal dos pecadores, por John Bunyan. Capítulo 3. As primeiras inquietações da alma. Agora você precisa entender que antes disso, eu tinha muito prazer em tocar os sinos da igreja. Mas, ao passo que minha consciência começava a se tornar sensível, pensei que tal prática era nada mais que vaidade e obriguei-me a abandoná-la, ainda que continuasse a desejá-la. Por essa razão, eu ia à igreja, vi o sino sendo tocado, embora eu mesmo não ousasse mais fazê-lo. Eu pensava que isso também não era um comportamento apropriado para alguém religioso. Porém, continuei indo à igreja com o propósito de ouvir o sino. Entretanto, logo comecei a me questionar. E se um dos sinos caísse? Decidi ficar debaixo da viga que cruzava de um lado a outro da torre, pensando que estaria seguro ali. Então pensei que, se o sino caísse enquanto balançava, primeiro ele bateria na parede e depois viria sobre mim, matando-me, mesmo estando sob a viga. Isto fez-me permanecer à porta da torre. Pensava, estou seguro bastante, e se o sino cair, eu posso sair rapidamente para trás dessas paredes mais largas e preservar-me de sua queda. Assim, eu ainda os via tocar o sino, mas não passava da porta da torre. Então pensei, e se a própria torre caísse? Essa ideia, isso poderia ter ocorrido mesmo enquanto eu estava lá e observava, perturbava tanto a minha mente que eu não ousava ficar na porta da torre por muito tempo, mas era forçado a fugir, temendo que a torre caísse na minha cabeça. Outra coisa que me incomodava era o hábito de dançar. Passou-se um ano inteiro antes que conseguisse deixar tal prática. Nessa época, quando eu pensava estar guardando um ou outro mandamento, ou fazia por palavra ou ação qualquer coisa que considerava boa, tinha grande paz em minha consciência e pensava comigo: Deus certamente está satisfeito comigo agora. De fato, para ser sincero, pensava que nenhum homem na Inglaterra podia agradar mais a Deus do que eu. Mas pobre pecador que era. Estava todo esse tempo ignorante a respeito de Jesus Cristo e tentava estabelecer minha própria justiça. Teria perecido nela se Deus, em misericórdia, não tivesse me revelado mais a respeito de meu estado natural. Um dia, a boa providência de Deus levou-me a Bedford, a motivo de trabalho. Em uma das ruas daquela cidade, passei por 3 ou 4 mulheres sentadas ao sol, falando sobre as coisas de Deus. Desejando ouvir aquela discussão, aproximei-me delas para escutar o que estavam dizendo, uma vez que eu, de igual modo, era agora um bom argumentador em assuntos de religião. Mas devo dizer, ouvi, mas não entendi, pois a discussão delas estava muito além do meu alcance. Elas falavam sobre um novo nascimento, a obra de Deus em seus corações e também de como foram convencidas de seu miserável estado de natureza. Falavam a respeito de como Deus havia visitado suas almas com seu amor no Senhor Jesus e das palavras e promessas com as quais elas haviam sido reanimadas, confortadas e fortalecidas contra as tentações do diabo. Ademais, elas discutiam as sugestões e tentações de Satanás em particular e contavam umas às outras a respeito dos meios segundo os quais eram afligidas e como eram sustentadas durante esses ataques. Também falavam da miséria de seus próprios corações e da sua incredulidade, e desprezavam e aborreciam sua justiça própria, como imunda e insuficiente para fazer-lhes qualquer bem. Parecia-me que a alegria de seus corações é a fonte do seu falar. A conversa delas era preenchida com a beleza e o deleite da Escritura, e havia tal aparência de graça em tudo o que elas diziam, que era como se tivessem encontrado um novo mundo. Como se fossem pessoas que vivessem sós e não devessem ser consideradas da mesma maneira que seus vizinhos. Nesse momento, senti meu coração começar a agitar-se e ficar desconfiado de meu estado espiritual. Quando percebi que, mesmo com todas as minhas ideias sobre religião e salvação, o novo nascimento jamais havia penetrado a minha mente. Nem conhecia o conforto e a promessa da palavra, nem o engano e a traição de meu coração corrompido. Eu não dei atenção aos meus pensamentos secretos e nem entendia o que eram tentações satânicas, ou como elas poderiam ser irresistidas
e vencidas. Por conseguinte, quando ouvi e considerei o que aquelas mulheres disseram, eu as deixei e prossegui a viagem de trabalho, mas a conversa delas me acompanhou. Meu coração permaneceu com elas, pois fui grandemente afetado por suas palavras. Estas me convenceram de que me faltavam em mim as marcas distintivas de um homem verdadeiramente piedoso e também me convenceram da feliz e abençoada condição de uma pessoa piedosa. Portanto, buscava frequentemente a companhia daquelas pessoas, pois não conseguia me afastar mais delas. E quanto mais ficava em meio a elas, mais examinava minha condição espiritual. Ainda lembro como encontrei duas coisas dentro de mim, das quais por vezes me maravilhava, especialmente considerando como eu fora, um pouco antes disso, um cego, ignorante, sórdido e ímpio miserável. Uma coisa era a grande suavidade, a ternura de coração que me trouxeram a convicção de que essas pessoas afirmavam por meio da Escritura, e a outra coisa era a minha forte inclinação para uma contínua meditação nestas e nas demais boas coisas que a qualquer hora eu ouvisse ou lesse. Essas coisas afetaram tanto minha mente que sentia-me como um sanguessuga alimentando-se de uma veia e clamando continuamente: dá e dá. Minha mente estava tão fixa na eternidade e nas do reino celestial, isto é, tanto quanto eu conhecia, pois Deus o sabe, eu conhecia bem pouco, que nem prazeres, nem lucros, nem persuasão, nem ameaças poderiam fazer-me perder a concentração. E embora me envergonhe de dizer isto, trazer meus pensamentos de volta à terra era tão difícil naquele tempo quanto era pensar nas coisas celestiais antes de iniciar-se esta inquietação da alma. Uma coisa não devo omitir. Havia um jovem em nossa cidade, ao qual meu coração estava estreitamente ligado em amizade do que a qualquer outro. Contudo, ele era uma pessoa tão ímpia, em se tratando de blasfemar, insultar e cometer imoralidades, que eu me afastei dele e não busquei mais sua companhia. Aproximadamente 3 meses após ter terminado a amizade, encontrei-o em um certo lugar e perguntei-lhe como estava. Praguejando, como era seu hábito, respondeu-me que estava bem. Mas Harry, eu disse, por que você pragueja e amaldiçoa dessa maneira? O que lhe acontecerá caso morra nessa condição? Irritado, ele me respondeu, o que o diabo faria para encontrar um companheiro se não houvesse alguém como eu? Nesta época, deparei-me com alguns livros dos Hunters. Os Hunters eram uma seita daqueles dias, que circulavam por meio de alguns homens de nosso país. Livros que eram também altamente respeitados por várias pessoas conhecidas que, havia muito tempo, professavam ser religiosas. Li algum desses livros, mas não era capaz de fazer nenhum julgamento sobre eles. Assim, conforme lia e pensava a respeito deles, tornei-me ciente de minha incapacidade para avaliá-los, e me submeteria a uma oração sincera tal como: Senhor, sou tolo e incapaz de distinguir a verdade do erro. Senhor, não me deixes entregue à minha própria cegueira, nem para aprovar, nem para condenar esta doutrina. Se ela provém de ti, não permitas que eu a despreze. Se vem do diabo, não me deixes abraçá-la. Senhor, no tocante a este assunto, entrego minha alma somente a teus pés. Não me deixes ser enganado. Eu te suplico humildemente. Tive um companheiro religioso nesta época, e este era o homem do qual falei anteriormente. Nesse período, ele se tornou um hunter fanático e entregou-se a todas as formas de comportamento vil, especialmente impureza. Ele também negava que existia um Deus ou que existissem anjos ou espíritos e ia de toda a exortação à sobriedade. Quando eu fazia todo esforço para censurar sua impiedade, ele ria ainda mais e alegava que passara por todas as religiões sem descobrir a certa até aquele momento. Também me disse que, em breve, eu veria todos aqueles que fizeram uma profissão religiosa seguir os caminhos dos Hunters. Então, detestando aqueles princípios abomináveis, deixei sua companhia imediatamente e tornei-me tão estranho para ele quanto antes lhe havia sido amigo. Esse homem não foi o único a tentar-me. Estando o meu trabalho no campo, eu me deparava com muitas pessoas anteriormente rigorosas em sua religião, mas que igualmente haviam sido afastadas por esses Hunters.
Essas pessoas também falavam comigo de seus caminhos e me julgavam legalista e confuso, alegando que somente eles tinham alcançado a perfeição e podiam fazer o que quisessem e não pecar. Essas tentações apelavam para a minha natureza pecaminosa, sendo eu jovem e estando no vigor dos anos. Mas Deus, que tinha, como eu esperava, designado-me para coisas melhores, guardou-me no temor do seu nome, e não permitiu que eu aceitasse tão abomináveis princípios. Bendito seja Deus que dispôs meu coração a clamar por ele, a fim de ser guardado e direcionado por ele, e a continuar desconfiando da minha própria sabedoria. Desde então, tenho visto os efeitos daquela oração em ter o Senhor me preservado, não somente dos erros dos hunters, mas daqueles que surgiram desde então. A Bíblia era preciosa para mim naqueles dias. Acredito que, em seguida, comecei a olhar a Bíblia com um novo entendimento, lendo-a como nunca o fizera antes. As epístolas do apóstolo Paulo eram especialmente encantadoras e agradáveis para mim. Eu realmente nunca estava sem a Bíblia. Encontrava-me sempre lendo-a ou meditando nela, enquanto continuava a clamar a Deus, para que me pudesse saber a verdade e o caminho para o céu e para a glória. Conforme dava prosseguimento à minha leitura, deparei-me com essa passagem. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e 9. E apesar de entender que nesses escritos o Espírito Santo se referia às coisas especiais, extraordinárias, a convicção em meu espírito prendia-se à minha suposta carência dessas coisas básicas, os dons de sabedoria e entendimento, que são a porção de todos os outros cristãos. Refleti muito nessa passagem, mas não podia dizer o que fazer. A palavra fé perturbava-me sobremaneira, pois às vezes eu não conseguia deixar de questionar se tinha fé ou não. Eu estava relutante em concluir que não tinha fé, pois pensava que, se fosse esse o caso, deveria considerar-me um verdadeiro rejeitado. Não, eu disse a mim mesmo, embora esteja convencido de que seja um tolo ignorante e de que me faltam aqueles dons abençoados do conhecimento e do entendimento, os quais outras pessoas têm, ainda concluirei que não sou totalmente incrédulo, mesmo que não saiba o que é fé. Foi revelado a mim, e isso também por meio de Satanás, como antes eu via as coisas, que aqueles que concluem que estão num estado de descrença não têm sossego nem quietude em sua alma, e eu relutava em cair em completo desespero. Então, por meio dessa sugestão, fiquei por um tempo temeroso de ver minha falta de fé, mas Deus não me permitiria destruir minha alma dessa maneira. Ele fazia surgir continuamente dentro de mim pensamentos e ideias que se opunham à minha triste e cega conclusão, de tal maneira que não consegui descansar até que estivesse certo de que possuía fé ou não. Estes pensamentos continuavam fluindo em minha mente, mas se realmente lhe faltar a fé, como você pode saber se tem fé? Além disso, tinha por certo que, se não tivesse fé, certamente pereceria para sempre. Embora eu me empenhasse, a princípio, para negligenciar o papel da fé, logo depois considerei o assunto de maneira mais sensata e me submeti à prova, para ver se tinha fé ou não. Mas ai de mim, pobre miserável que era! Era tão ignorante e desprovido de instrução que eu não sabia como fazê-lo, assim como ignorava como começar e concluir uma obra de arte extraordinária e rara que eu jamais havia visto ou considerado. Deste modo, enquanto eu refletia sobre essas coisas e me sentia perturbado por elas, você deve saber que eu não revelara meus pensamentos a respeito disso a ninguém. Tinha apenas ouvido e refletido sobre o que os outros diziam. O tentador veio a mim com a ilusão de que não havia maneira de eu saber se tinha fé, exceto pelas tentativas de fazer alguns milagres. E ele incutiu-me textos que pareciam confirmar a ideia, para fortalecer e executar sua tentação. Bem, um dia eu estava entre Elston e Bedford, e me sobreveio de maneira forte a tentação de verificar, por meio de algum milagre, se tinha fé. O milagre específico que eu tentaria realizar consistia em dizer às poças de água que se haviam formado na estrada, dentro das marcas feitas pelas patas do cavalo: secai, e aos lugares secos tornem-se poças. E realmente, eu ia dizê-lo uma vez,
Mas no momento em que eu custava para falar, o seguinte pensamento veio à minha mente: primeiro, vá até aquela cerca e ore para que Deus o capacite. Quando terminei de orar, tive uma forte sensação de que, se após orar, tentasse novamente fazê-lo e nada ocorresse, apesar de ter orado a respeito daquilo, eu teria certeza de que não tinha fé, e sim que estava perdido e rejeitado. De fato, pensei, se este é o caso, não tentarei ainda, mas esperarei um pouco mais. Assim continuei em grande prejuízo, pensando que, se apenas aqueles capazes de operar coisas tão maravilhosas tinham fé, eu não a tinha, nem era provável que um dia viesse a tê-la. Consequentemente, eu oscilava entre o diabo e a minha própria ignorância, e às vezes ficava tão perplexo que não sabia o que fazer.